Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre produções artísticas em grandes dimensões. Vamos conhecer, o que se trata uma obra de arte em grande dimensão e se existe algum tipo de obra que pode ser considerada de grande dimensão em nossa região aqui de Minas Gerais. De acordo com o currículo referência de Minas Gerais, nós trabalharemos três habilidades hoje. Uma é a análise de diferentes estilos visuais. A outra é a análise de diferentes formas de expressão artística. E também nós vamos relacionar as práticas artísticas em diferentes contextos. E hoje, alunos, nós vamos aprender um pouco sobre produções artísticas em grandes dimensões. Mas o que vem a ser isso? Tratam-se de obras que exploram medidas muito maiores do que aquelas que nós estamos acostumados nas artes. E essas obras, às vezes, por elas serem tão grandes, os artistas precisam de utilizar escadas ou andaimes durante a sua produção. Nós podemos observar aí este grafite que é produzido pelo grupo OPNI, lá da cidade de São Paulo, que um dos grafiteiros precisa até de quê? De uma escada durante a sua produção. Mas será que na nossa região aqui de Leopoldina, Cataguases, possui algum tipo de obra de arte em grandes dimensões? Nós temos sim produções artísticas em grandes dimensões, e lá na cidade de Cataguases. Lá nós encontramos inúmeros exemplos, mas focaremos em nossa aula em duas obras de Cândido Portinari. Mas afinal de contas, quem foi Cândido Portinari? Ele foi um artista plástico brasileiro que retratou o Brasil em suas obras. Mostrou em sua arte um retrato do povo brasileiro apresentando cenas de trabalho, de festas e também as dificuldades e o sofrimento de certos grupos de nossa sociedade. Vamos passar agora para a análise dos exemplos que encontramos na cidade de Cataguases. Vamos observar o painel que recebe o nome de Tiradentes. Ele foi feito para ocupar a entrada do antigo Colégio Cataguases, que foi projetado por Oscar Niemeyer. E neste local atualmente funciona a Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto. O painel de Portinari é composto por três telas que são colocadas uma ao lado das outras, formando uma grande obra de um total aproximado de 17 metros de largura por 3 metros de altura. Ela foi encomendada por Francisco Inácio Peixoto, por sugestão de Niemeyer. Como o tema era livre, Portinari escolheu a Inconfidência Mineira, retratando as passagens que levaram ao julgamento e morte de Tiradentes. Atualmente, a obra original encontra-se na Fundação Memorial da América Latina, em São Paulo, capital. E na escola, existe uma réplica que foi doada pelo governo de Minas Gerais em 2008. Nós vamos passar agora para a análise de mais uma obra de arte em grandes dimensões que está presente em Cataguases. Trata-se do painel que recebe o nome de As Fiandeiras. Ele é um painel de azulejos que compõe o monumento a José Inácio Peixoto. Este monumento foi projetado pelo arquiteto Francisco Bolonha nos anos de 1950
foi construído em homenagem ao industrial José Inácio Peixoto. E o painel dessa obra foi desenhado por Portinari, e a execução do projeto ficou a cargo de Américo Braga. A temática das fiandeiras guarda uma estreita relação com a indústria têxtil de Cataguás. Nós temos que lembrar que antes de toda a automação industrial existente, para que um algodão se transformasse em tecido, era preciso, que ele passasse pelas mãos das fiandeiras para que ele se transformasse em fios, aí sim, posteriormente, se transformar em tecido. Por isso, então, a homenagem às fiandeiras. Agora, vamos recapitular o que nós vimos hoje. Produções artísticas em grandes dimensões. São produções artísticas que exploram medidas maiores do que estamos acostumados nas artes. Cândido Portinari, artista plástico brasileiro que retratou o Brasil em suas obras. Mostrou em sua arte um retrato do povo brasileiro apresentando cenas de trabalho, de festas e o sofrimento e dificuldades de certos grupos de nossa sociedade. Painel Tiradentes. Painel de Portinari, feito para ocupar a entrada do antigo Colégio Cataguases, atual Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, e que retrata a história do julgamento e morte de Tiradentes. Mede aproximadamente 17 metros de largura por 3 metros de altura e é composto por 3 telas. As Fiandeiras, painel de Portinari, que faz parte do monumento a José Inácio Peixoto. A temática das fiandeiras guarda uma estreita relação com a indústria têxtil de Cataguás. Devemos lembrar que antes de toda a automação existente, a produção dos fios de algodão era realizada pelas fiandeiras, que ficavam responsáveis por transformar o algodão em fios, para que eles pudessem ser transformados em tecidos. Agora seguem as nossas referências utilizadas na aula de hoje.